Olá, queridos. Vamos retomar a nossa jornada com Davi depois dessas paradas, que fizemos em função de Natal, de Ano Novo. A vida continua e vamos retomar a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós, como cidadãos do século XXI, tendemos a nos definir a partir da nossa profissão. Nós respondemos à pergunta: o que fulano é? Aí a pessoa diz: o Paulo é pastor, o fulano é professor, o fulano é um pedreiro, o fulano é motorista. Então a gente vai se definindo a partir da profissão. Por isso, nós pensamos que desenvolver na vida é melhorar as competências profissionais. Mas essa não é toda a verdade. Observe o texto de hoje, que é 2 Samuel 18:5, que fala que tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Essa é 1 Samuel 18:5, a partir da Nova Versão Internacional. Fala que tudo que Saul ordenava Davi a fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. A palavra-chave aqui é habilidade. Habilidade é o que foi constatado em Davi, e a habilidade foi a porta para novas oportunidades, e a habilidade foi aquilo que trouxe o agrado das pessoas para com Davi. Olha só, nós devemos ser assim, nós devemos fazer tudo com habilidade. Davi, ele fazia tudo com habilidade, não só aquilo que ele gostava, mas tudo aquilo que a vida lhe impunha. A gente vê essa habilidade de Davi quando ele já fala da maneira como ele cuidava do rebanho do seu pai, como ele defendeu as ovelhas dos ursos e dos leões. A gente vê a habilidade de Davi quando ele está tocando a harpa, e aquele tocar a harpa acalmava Saul. A gente vê a habilidade de Davi quando Davi enfrenta Golias e mata Golias. Então, até a habilidade de Davi, quando Davi traz o lanche para os seus irmãos, atendendo a necessidade da sua família, e faz de maneira correta e adequada. Não só aquilo que ele gostava, mas aquilo que a vida lhe impunha. A nossa habilidade, ela deve ser buscada em todas as áreas e em todas as situações. Há pessoas que, quando tem algo que gosta de fazer, faz com dedicação e procura crescer em habilidade. E aquilo que a pessoa não gosta muito de fazer, ela não faz com dedicação e ela não procura se aprimorar naquilo. Então, tudo com habilidade envolve as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Mas, eu disse no começo que as nossas habilidades não são só as habilidades profissionais. A gente tem as chamadas habilidades emocionais. Há pessoas que não são hábeis em lidar com as suas emoções. Elas são derrubadas e destruídas pelas suas próprias emoções. Elas tropeçam nas suas próprias emoções e não têm habilidade de lidar com isso. Tem a habilidade intelectual, que é a capacidade do conhecimento, mas também como lidar com esse conhecimento, como misturar as coisas, como refletir sobre aquilo tudo. A habilidade social. Há pessoas que elas são hábeis em lidar com outras pessoas, mas há pessoas que são, como a gente costuma dizer, gente difícil, não tem uma habilidade social muito desenvolvida. A habilidade espiritual, a habilidade de lidar com as coisas do mundo espiritual, não lidar com as coisas do mundo espiritual amadoramente. Porque a religiosidade pela religiosidade é amadorismo. A habilidade espiritual é algo muito maior. E a habilidade profissional também
é aquilo que mais comumente se pensa, né? Em um curso, alguma coisa para melhorar. Melhorar nas várias competências deve ser uma constante busca. Melhorar nas várias competências. Você deve, tomando consciência em que área você não é tão hábil, em que área falta habilidade para você, procurar crescimento naquela área específica. Nós estamos aí começando o ano, né? E é um bom propósito para um começo de ano, de você perceber em quais áreas você carece de habilidade e como é que você pode fazer para desenvolver essa habilidade. No sábado eu conversava com um jovem e ele falava da sua inabilidade em lidar com o dinheiro, né? A sua inabilidade financeira. Eu peguei um livro e falei, cara, lê esse livro aqui. Tem um livro que a gente estudou na igreja chamado O Seu Dinheiro. Leia este livro, comece por aqui o seu treinamento nessa habilidade de lidar com o dinheiro. O que a gente vê também no caso de Davi é que a habilidade de Davi trouxe a ele uma nova oportunidade. Saul, observando a habilidade com que Davi lidava com as coisas, colocou ele num cargo de liderança, num cargo de comando no seu exército. Então, a habilidade de Davi lhe deu novas oportunidades. Baixa competência nas várias áreas pode nos limitar diante das oportunidades, porque as competências não são só as competências profissionais. Pense naquela pessoa que é boa nas habilidades profissionais, sabe fazer bem o que a sua profissão lhe requer, mas ela é ruim nas habilidades relacionais. Ela não consegue lidar em grupo, ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue manter-se sem ser num clima de competição, num clima beligerante, num clima de conflito. Então é uma pessoa que ela tem habilidade profissional, mas falta a ela habilidade relacional. E aí o fato de não ter essa habilidade relacional acaba levando ela a perder oportunidade. Crescimento nas várias competências pode abrir novas portas na vida. Então você que, quando pensa nesse novo ano, pensa em maiores e melhores oportunidades, a pergunta é: o que é que você tem feito? Em que você tem se aprimorado para que essas maiores e melhores oportunidades, as portas, né, dessas maiores e melhores oportunidades se abram para você? Isso vale para a vida profissional, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a pessoa ela quer ser promovida, ela quer o melhor cargo, ela quer o melhor salário, mas ela não se preocupa em crescer, ela não se preocupa em agregar valor à sua carreira profissional, ela não se preocupa numa outra formação, ela não se preocupa numa experiência. Mas não é só a vida profissional. Pense, por exemplo, num casamento que acabou por incompetências. Nós não nascemos competentes para tudo, né? E como é que uma restauração, ou mesmo até um novo casamento, pode ocorrer com o desenvolvimento das competências que prejudicaram o primeiro casamento, ou prejudicaram a primeira fase do casamento, no caso de uma restauração. Então, esse crescimento nas várias competências pode abrir muitas oportunidades, né? E a gente volta a citar, e até hoje já existe uma ênfase nisso, de que a gente não só cresce intelectualmente, a gente não tem só inteligência intelectual, a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência relacional, a gente tem inteligência espiritual. Então a inteligência que envolve os vários aspectos da nossa vida e como é que isso pode abrir melhores oportunidades. Agora, sabe o que o texto diz também? O texto diz também que as pessoas se agradaram de Davi. Deixa eu pegar a expressão exata que o texto fala. Fala que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército e era ele benquisto
Uma outra tradução que eu estou usando aqui, ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul ou dos próprios conselheiros de Saul. As pessoas se agradaram das competências de Davi. A maneira como ele lidou com a vida, a maneira como ele lidou com o exército, a maneira como ele lidou com a batalha e a maneira como ele lidava com as pessoas, fazia com que elas se agradassem de Davi. Se Davi agradasse somente ao povo, Davi seria popular, não necessariamente competente, somente popular. E a gente está cheio de exemplos aí no YouTube, por exemplo, de pessoas que são muito populares, não são muito competentes, mas são bastante populares, né? E aí você tem no mundo musical pessoas que não são muito competentes, mas são muito populares. Então, se ele só agradasse ao povo, ele seria popular. Mas diz o texto que ele agradava aos conselheiros do rei, aos conselheiros de Saul. E isso era uma questão de competência. Agradava porque ele manifestava competência naquilo que fazia. Popular e incompetente é o tipo de pessoa que a sociedade não precisa. Não precisa. Competente e impopular é o tipo de pessoa que a sociedade rejeita. Então, nesses dois extremos, a gente não precisa escolher entre competência ou popularidade, mas a gente deve buscar agir de maneira tal que as nossas competências se manifestem e que aquilo cause um agrado. Você deve ser competente não para agradar as pessoas, mas agradar as pessoas é um resultado natural da competência, né? Lembre-se, competência meia boca gera uma existência meia boca. E você já deve ter visto muitas pessoas assim, bastante competentes numa área, bastante incompetentes em outra área, e isso acaba trazendo sobre uma pessoa uma existência meia boca. Muito competente profissionalmente, pouco competente conjugalmente, ou muito competente conjugalmente, mas pouco competente financeiramente, ou muito competente profissionalmente, mas pouco competente relacionalmente, e isso acaba gerando uma vida meia boca. Eu gosto muito da palavra de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, versículo 9 a 11, Paulo fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Há uma outra tradução, eu li a NVI, agora eu vou ler a revista e atualizada. Paulo, ele usa a seguinte expressão que eu acho também bastante interessante: para aprovardes as coisas excelentes. Na NVI, ele diz, a fim de serem puros, para discernirem o que é melhor, aprovarem as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A gente aprende nesse trecho da jornada com Davi hoje que nós devemos buscar habilidade em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer participar nisso. Às vezes a gente acha que o papel do Espírito é nos conduzir somente numa vida religiosa. Não. É fazer realçar em nós a imagem e semelhança de Deus. E sem dúvida nenhuma, a imagem e semelhança de Deus é uma imagem que tem a ver muito com a competência, com a habilidade. Que esse Espírito conduza você na autopercepção e conduza você também pelos caminhos que você cresça nas competências. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho.